Fala aí, mestres, beleza? Tandra aqui. Eu vou começar a fazer aquela série de vídeos que eu falei que eu ia começar a fazer. Se você não sabe o que eu tô falando, clica nesse vídeo aqui, que você vai lá e vai entender o que eu tô fazendo aqui. Acontece que o primeiro vídeo não é algo que alguém me indicou, mas sim algo que eu queria falar há muito tempo. Tá bom, não tanto tempo assim, mas enfim. Hoje eu quero falar, como vocês já devem ter lido no título, eu quero falar de Kuzu no Honkai. E se você também não conhece esse anime, clica aqui que eu já fiz uma análise, tá aqui na descrição também. É um anime muito bacana dessa temporada que eu indico fortemente pra vocês também. Mas vamos lá, o que eu quero de fato falar sobre Kuzu no Honkai é que ele tem muito mais verdades do que parece. Eu vou tentar diminuir o máximo de spoilers que eu puder. E eu vou falar apenas do anime, até o seu episódio 6 mais ou menos, e já é o suficiente pra gente ter uma boa base de informações pra eu falar aqui algo que eu queria falar há muito tempo, que acabou virando até um murmúrio aí na internet. O pessoal ficou alvoroçado com o Kuzu no Honkai, não por ele ser bom, mas por ele ser ruim, por ele ser muito mentiroso. Bem, eu vou explicar isso daqui. O primeiro link mental que o pessoal faz com o Kuzu no Honkai, eu já acho muito errado. Eu ouvi uma galera falando que Kuzu no Honkai é a mesma coisa que School Days. E não é! Você não tem nem como comparar essas duas obras, meu amigo. Kuzu no Honkai é bom, já começa por aí, mas enfim. Tá bom, sem mais delongas, é simples, rápido e direto. A proposta e os acontecimentos e todo o ambiente de Kuzu no Honkai é completamente diferente de School Days. Então não faça essa comparação, pelo amor de Deus! Se você quiser falar da personalidade meio bosta do Makoto ou de outros personagens aqui de School Days e comparar com Kuzu no Honkai, aí a gente pode até conversar, mas as obras não tem absolutamente nada a ver. Ok, eu confesso, School Days também tem um pingo de realidade, porque querendo ou não, acontece aí de adolescente ficar grávida. Mas, enfim, sem spoilers, né? Que não é muito normal é alguém perder a cabeça, mas eu tô aqui pra falar de Kuzu no Honkai. A premissa já começa muito interessante quando um casal de adolescentes ficam juntos só pra um suprir as necessidades carnais um do outro. Porque na verdade a Hanabi gosta do seu professor, que também é seu amigo de infância, e o Mugi gosta da sua professora, que já deu aula particular pra ele. Até aqui o conceito de amores proibidos entre professor e aluno é jogado aí. Mas o Kuzu no Honkai atravessa aí várias outras linhas, falando muito sobre traição, usar pessoas, não saber muito sobre seus sentimentos e até ter sentimentos assim, talvez moralmente bem errados. Mas vamos lá, vamos por partes, e o primeiro impacto que Kuzu no Honkai já traz é o fato das pessoas se relacionarem apenas por sentimentos carnais, ou melhor dizendo, por impulsos carnais. Porque no começo, digamos assim, no primeiro episódio, você já descobre que o Mugi e a Hanabi estão juntos apenas por isso. Um não tem sentimentos pelo outro. E já temos o primeiro ponto aqui, isso é bem real. No mundo 3D, pra você que sai de casa, que tem pessoas reais ao seu redor, ou pessoas aí de âmbitos diferentes, as pessoas que são consideradas normais na sociedade, você sabe que existe sim esse tipo de relacionamento. Pessoas que ficam juntas apenas por interesses carnais, ou às vezes pior, né, interesses financeiros, ou de status, ou coisas do tipo. Então sim, é um ponto que a obra retrata muito bem. Já vou adiantar outra coisa também, Kuzu no Honkai ele mostra muito bem a realidade nua e crua em alguns acontecimentos. Ou melhor dizendo, ele pega até mais leve, porque a realidade, meu amigo, é muito pior. Mas vamos lá, segundo ponto é sobre amores proibidos. Pessoas de faixa etária diferentes. Isso de fato não tem muito o que falar, afinal, você ter relações aí com uma pessoa de 14, 15, 13, 12 anos, meu amigo, é crime! Tá, se você tiver mais de 18, mas pelo menos em forma de lei. No caso aí, eles já são um pouco mais velhos, já têm seus 16, 17 anos, os professores em si também não são tão velhos, a gente pode até relevar um pouquinho e falar, olha, tudo bem, você gosta da pessoa, espera aí uns 2 anos, aí você faz o que você quiser, você é maior de idade e manda ver. Isso, claro, fazendo um link com exemplos nacionais, porque eu não faço a menor ideia como que funciona a maioridade lá no Japão nesse quesito. Desculpa. Talvez também não seja tão comum isso acontecer, por exemplo, por aqui, porque lá no Japão parece que você ter uma admiração por um professor, ou até pela sua irmã ou seu irmão, é muito mais normal, né? Japão, né? Fazer o quê? Não que no Brasil não tenha coisa pior, mas enfim. Outro ponto muito interessante também, que esse já é um pouquinho mais de spoiler, é falando sobre a Akane.
Ela, digamos assim, é uma pessoa eticamente errada? Talvez? Não sei. Resumindo, sem dar muita explicação, ela é uma personagem que gosta de fazer as outras pessoas sofrerem. Tem toda uma explicação e construção por que ela pensa assim, e isso vamos deixar para uma outra análise, porque eu não quero ficar dando spoiler disso, mas eu quero falar que sim, existem pessoas desse tipo. Existem pessoas que sim, sentem prazer por coisas eticamente ou moralmente erradas, vamos dizer assim. E o que eu quero tratar aqui não é que essas pessoas que gostam de fazer as outras pessoas sofrerem, que faz um triângulo amoroso para destruir um relacionamento ou coisas do tipo. Eu não quero discutir se isso é certo ou errado aqui. Eu quero discutir que isso é real, isso acontece, pessoas são assim. Kuzuno Honkai consegue mostrar muito mais o lado podre ou o lado mais B das pessoas, onde qualquer tipo de coisa errada que os personagens pensam ou faz pode ser muito mais real do que parece. Uma pessoa como a Akane, o Mugi, a Hanabi ou qualquer outro personagem é muito real. Não seria um absurdo pessoas com essas qualidades e defeitos existirem, e provavelmente alguém já viu e já viveu ou é uma pessoa assim. Não apenas ser, mas estar em um relacionamento ou uma situação parecida com os personagens têm. Eu mesmo já vivenciei algumas experiências muito parecidas com algumas coisas que aconteceram na obra, onde na vida real existe sim traição, existem pessoas que usam os outros apenas por prazeres carnais, existem pessoas que sentem prazer em destruir alguns relacionamentos, ou acabar sendo a terceira pessoa de um relacionamento. Isso é real, isso existe. Pode parecer um pouco real demais a situação de Kuzuno Honkai. Talvez todas essas engrenagens funcionando ao mesmo tempo pode ser estranho. Só que acredite, separadamente, cada um desses elementos é real. As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas utilizam umas às outras. Isso pode ser errado para uma grande maioria, mas certa para outras pessoas. E eu não quero fazer juízos de valores aqui. E acontece, às vezes, até muito pior do que em Kuzuno Honkai. E por que exatamente eu estou falando tudo isso? É simples! Eu quero que você olhe Kuzuno Honkai e tenha um sentimento mais crítico sobre aquela realidade. Se coloquem na pele de algum desses personagens aqui em Kuzuno Honkai e veja se a sua reação ou ação seria parecida ou diferente de alguns personagens. E também se alguma experiência pessoal sua foi próxima a algum acontecimento daqui, analise e tenta fazer esse paralelo. Você pode descobrir muitas coisas interessantes sobre a sua vida e a vida das outras pessoas fazendo esse exercício. E o que eu fiquei realmente puto também é que algumas pessoas começaram a xingar os personagens e falar que eles fazem coisas aquilo, assim, assado, mas que na realidade algumas pessoas podem fazer muito piores, ou até as mesmas pessoas que estão criticando podem pensar e fazer muito pior que ele. E por que disso tudo? É simples, eu queria mostrar que existe muito mais realidade em Kuzuno Honkai do que parece. Algumas pessoas começaram a criticar e chamar aí de nomes não muito bonitos alguns personagens daqui. Muita gente que pode criticar a Akane pode sim fazer coisas tão piores quanto ela. Achar que toda a temática ou mensagem desse anime é absurda ou irreal pode talvez mostrar que você não conheça tanto a realidade. Talvez você precise olhar um pouquinho para fora da janela e ver que as pessoas são tão piores como Kuzuno Honkai. Estamos acostumados a ver um mundo de fantasia e beleza nas obras fictícias, mas a gente se esquece que também elas podem mostrar a parte real, nua e crua. Portanto, se você está assistindo Kuzuno Honkai, eu indico que você tenha um senso mais crítico e comece a fazer paralelos com a realidade, que isso pode te ensinar muita coisa e te mostrar muita coisa interessante. Me situar na pele dos personagens e ver se eu realmente faria o mesmo, ou se eu já fiz o mesmo, ou se eu já fiz algo parecido. Então é isso, mestres, eu queria só deixar essa reflexão pra vocês e mostrar que sim, Kuzuno Honkai é muito mais real do que parece. Eu diria mais, eu diria que a realidade é muito pior que Kuzuno Honkai. Então está aqui minha reflexão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários, dá um joinha, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal e eu vou indo nessa. Então bom anime e até o próximo vídeo. Eu estou suando pra caramba.